Era uma noite ordinária. As luzes de neon da cidade invadiam as venezianas do escritório como um fog. Estava pensando muito no desenrolar do último caso. Abro o cofre para pegar a garrafa de Johnny Walker, meu único amigo nesses tempos difíceis. Acendo um cigarro. O telefone toca. Eu tinha avisado a Sophie para não transferir as ligações. Precisava pensar. O telefone continuou tocando. Mal sabia eu que esse telefonema mudaria tudo. Do outro lado da linha estava Rodrigo Damasceno, e eu tenho um segredo para lhe revelar. Eu estive no seu escritório e preciso lhe contar um segredo. Eu sei qual que é o segredo. O segredo que você tem é me dizer qual filme que você viu essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes. É Zelig, do Woody Allen. É legal esse filme. É muito. É um filme fora da curva do Woody Allen, né? Pelo menos dos que eu assisti dele. Tipo, tem uma diferença estética, essas coisas, é bem interessante. Eu vi os dois filmes que estavam anotados na minha listinha que você me recomendou. O Daniel Isn't Real e o Wild Rose. Gostei muito dos dois, assim, achei no Daniel Isn't Real eu achei uma mistura de vários outros filmes que são bem bacanas, né? Você tem Umas referências, né? umas referências ao Clube da Luta e uma coisa que eu notei logo no primeiro frame, e eu já gostei, foi o lance do Cosmic Latte. Cosmic Latte é o nome da cor que os cientistas deram pro universo. E é a mesma cor, porque assim, aparece aquele universo, aquele troço meio cósmico, e aí depois dá um fade e vai para um café, uma mulher preparando um latte. E gostei muito da atuação do Miles Robbins. Muito boa, né? O filho do Schwarzenegger também tá legal. Melhor que o pai, né? E o Wild Rose é maravilhoso. É uma coisa de reencontrar, né? Amadurecimento, eu achei muito, muito bacana. Assim, eu me surpreendi, foi o que eu disse, eu adiei tanto o filme e quando assisti virou um dos meus favoritos de 2019. Loucura isso. Como deu para ouvir na abertura, a gente vai abordar filme noir, com dois clássicos do gênero neo-noir. Então, antes de falarmos sobre neo-noir, eu gostaria de conversar sobre os filmes noir. O termo filme noir vem de um livro escrito por dois críticos franceses, o Raymond Bourd e Etienne Chometon. Esses autores vão dizer que os atributos principais para esse então novo gênero seriam as qualidades oníricas, o estranhamento, o erotismo, a ambivalência e a crueldade. Afirmam também, entretanto, que um desses atributos pode em um filme ser mais prevalente que outro, e que essa definição por atributos pode soar extremamente simplista. Em termos estéticos, a gente pode notar que há forte influência do expressionismo alemão, o que é razoável, tendo em vista que os primeiros filmes que são considerados noir foram dirigidos por cineastas expressionistas que fugiram da Alemanha durante o crescimento do nazismo. Né? A gente tem o Fritz Lang dirigindo Fúria em 36, Vive-se Só Uma Vez em 37, Os Carrascos Também Morrem em 43, Quando Descem as Trevas e Retrato de uma Mulher em 44, Os Corruptos em 53 e muitos outros. Né? E também tem o Edgar Ulmer, que foi aprendiz do Murnau, dirigindo o clássico de 45, né, Curva do Destino. Ô Rodrigo, você conhece filme noir? Já viu alguma coisa? Então, eu não assisti a filmes no ar. Eu conheço o estilo, né? Já estudei sobre o estilo, mas eu já vi mesmo foram filmes neo-noir. Noir mesmo eu não acabei não assistindo. Eu nem vou falar aqui que eu tentei começar, quer dizer, já falando, começar a Casablanca e não consegui continuar o filme, mas isso aí é para outra história, para não ser apedrejado aqui pelos seus ouvintes, Thiago. Além desses que eu mencionei, tem um ótimo que é o Falcão Maltês, do John Huston, que é muito bom. Mas então, uma outra ideia de que se pode ter de filme noir é que, em linhas gerais, filme noir, em termos de história, segue-se um personagem de caráter meio duvidoso passando por situações complicadas. Né? Então você
tem o caso do detetive, mas nem todos os filmes no ar têm o detetive, né? Isso é uma distinção que você pode fazer entre noir e o que eles chamam de hard-boiled. Os filmes de hard-boiled são geralmente esses de detetive, são aqueles detetives que geralmente enfrentam o mal de pé, né? Eles respondem ao mal com uma arma carregada ou um punho cerrado. Você tem os personagens, os detetives, eles falam como os criminosos. Nesses filmes de detetive você tem cenários urbanos e contemporâneos mais do que outros cenários que a gente vê também em alguns filmes no ar. Um autor de podcast que eu gosto, o El Goro, do podcast Talk Without Rhythm, que é uma das minhas grandes inspirações. E ele disse que certa vez contaram para ele que a característica de filme noir é a história do inseto dentro de um copo. Acho que é a melhor definição, né? Personagem meio esquisito numa situação meio esquisita. Meio que uma espécie de turbilhão psicológico que acontece. Mas por que esses filmes que a gente vai falar eu chamo de neo-noir e não noir? Porque as pessoas, os estudiosos, costumam colocar o período clássico do filme noir até o final dos anos 50. O último grande filme noir, em termos clássicos, é A Marca da Maldade, do Orson Welles, de 58. E por que termina aí? Porque depois de 58, a partir dos anos 60, surge no mundo um movimento que vai mudar todas as regras do cinema, que é a Nouvelle Vague, que por sua vez foi influenciada pelos filmes noir, né? Nós temos uma cena em Acossado em que o personagem principal do Jean-Paul Belmondo olha para o pôster do Humphrey Bogart. E você vê, a gente sempre nota, você vê a importância do que o Truffaut fez com Hitchcock, né? Que até o Truffaut falar que o Hitchcock era gênio, a crítica norte-americana desse o cacete. Então, a partir da Nouvelle Vague, a gente tem um novo tipo de noir. Há filmes noir lá na França, que são meio que precursores desse evento, mas não são Nouvelle Vague, que é As Diabólicas, do Henri Georges Clouzot, Bob, o Jogador, de Jean-Pierre Melville, Assessor para o Cadafalso, do Louis Malle, mas é justamente com Acossado e Atire no Pianista, né, Acossado do Godard e Atire no Pianista do Truffaut, que a gente tem um divisor de águas. E esse divisor de águas acaba marcando o filme noir. Então você tem novos filmes noir que surgem nos anos 60 que já estão influenciados pela Nouvelle Vague. Por isso que filmes noir que já estão influenciados pela Nouvelle Vague, que por sua vez foi influenciada pelos filmes noir. Eu falo sempre que o expressionismo alemão influenciou um filme noir, que por sua vez influencia a Nouvelle Vague, que vai influenciar o neo-noir. Eu falei muito, desculpa, Rodrigo. Nada. Eu tô aqui só aprendendo. Eu tô aqui só aprendendo. É porque é interessante, né, que um movimento cinematográfico vai influenciando o outro e influencia até hoje, né? Ele vai ecoando, né? Uma coisa que aconteceu na década de 50 e 60 e que ecoa até hoje. É referência para vários diretores até hoje, né? O uso de sombras, né? Como se usava no ar, a câmera na mão, como eles usavam na Nouvelle Vague ali, são utilizadas até hoje, são técnicas utilizadas até hoje. Então, vamos começar, Thiago? Vamos. Qual foi o filme que você escolheu para mim? Chinatown. Chinatown, né, que é o clássico de 74, dirigido pelo Roman Polanski, escrito por Robert Downey e estrelado pelo grandioso Jack Nicholson, não tem como não falar assim dele, Faye Dunaway, John Huston, Diane Ladd e James Honk. O Lopan tá no filme. Ele é o mordomo. Ah, ele é o mordomo. Olha,
Eu falei assim, eu não fui pesquisar depois o elenco a mais, né? Porque aparece bem lá no final no IMDb. Eu falei, eu conheço esse ator de algum lugar. Ele não me é estranho. E eu tô assistindo. Eu falei, não, não é possível. Aí, por isso. E o John Russo, ele parece imponente, né? Mesmo ele estando bem idoso, eu falei, cara, olha só a potência que ele tem. Eu assistindo ao John Huston no filme, me remeteu a esse ano ao Joey Pesci, no irlandês. Eu não precisava falar nada, eu já tava com medo do cara. Do jeito de falar, eu já fico, tá bom. Se você mandar eu ali, ó, pro cantinho, eu vou pro cantinho, não tem problema não. Eu ia guardar isso pra parte do debate, mas eu já vou falar. Você falou do John Huston, de como ele tá ameaçador no filme. Na época, o Jack Nicholson tava namorando a Angélica. E aí deixava ele muito sem graça perto do John Huston. E aí teve uma cena que o John Huston pergunta: você tá dormindo com a minha filha? O Jack Nicholson ficou super sem graça com essa cena. Então eu vou falar da sinopse, né? Que é na década de 1930, em meio às guerras da água na Califórnia, J.J. Gittes é um detetive de Los Angeles, especializado em casos matrimoniais. É contratado por Evelyn Murray para investigar uma suposta traição do marido, Hollis Murray, engenheiro-chefe da Companhia de Água e Energia de Los Angeles. Gittes descobre que Hollis mantém um relacionamento com uma moça, porém é surpreendido quando a verdadeira Evelyn Murray aparece em seu escritório disposta a processá-lo. Em seguida, Hollis aparece morto em um reservatório e Gittes decide descobrir quem o enganou. Sua busca revela uma trama de desvio de fornecimento de água, aquisição de terras no Vale de São Fernando e o envolvimento de pessoas ligadas à Companhia de Água e Energia e até do pai de Evelyn, Noah Cross. Então, se essa sinopse não deixar interessado para assistir ao filme, tenho certeza que o trailer vai deixar mais interessado ainda mais pelas estrelas envolvidas, né? Mesmo até o diretor polêmico, Roman Polanski aí, né? O problemático. Mas é um filme muito interessante. Eu gosto muito desse filme, eu acho esse filme, se a gente vai falar de neo-noir, a gente não tem como ir errado com esse filme. Tem um personagem nesse filme que é baseado em pessoa real, Hollis Murray. O Hollis Murray é baseado no William Mulholland, que foi um engenheiro que construiu a represa e foi responsável pelo aumento do fornecimento de água em Los Angeles. E ele foi tão importante que deram um nome de rua para ele, né, que é o Mulholland Drive. A pessoa que é fã de David Lynch sabe de onde eu tô falando. Mas o personagem do Hollis Murray foi baseado nesse William Mulholland, que foi esse engenheiro que trabalhou nessa questão de águas para Los Angeles. E aquele desastre que eles mencionam que teve foi um desastre real, né? Então tem vários pontos que o Polanski e o roteirista, Robert Towne, que trabalharam bem para mostrar como é que era a Los Angeles. Isso é uma coisa que a gente acabou não falando, né? Que os dois filmes que a gente está falando são filmes que se passam em Los Angeles. Eu vou deixar para falar o que eu ia falar sobre Los Angeles no próximo filme. Tem o Polanski e o Robert Towne que fizeram um trabalho muito bom, né, em dirigir e escrever o roteiro, mas o produtor, que é o Robert Evans, fez também um trabalho muito bom. A ideia do filme veio dele, ele contribuiu bastante com a criação do filme. O sonho dele era fazer uma trilogia sobre Los Angeles, que ia ser o Chinatown, e aí depois ia ser um filme chamado Two Jakes, é um filme que o Jack Nicholson dirigiu, e depois ia ter um outro filme. Porque assim, ele ia falar sobre as riquezas de Los Angeles. Então, nesse primeiro, em Chinatown, foi a água. No Two Jakes é o petróleo. E, finalmente, o terceiro ia ser terras. No final das contas, a questão da terra vai acabar aparecendo tanto em Chinatown quanto em Two Jakes. Ele acabou ganhando, né, o Oscar de melhor roteiro original no Oscar de 75 e muito interessante mesmo, porque ele faz um filme com uma trama que ele fica te jogando
Assim como ele te joga pro detetive pistas falsas para você fazer montar o quebra-cabeça, né? Que ele tá querendo que você resolva junto com o detetive e você vai caindo nas armadilhas, né? E, tipo, eu quando assisti, caindo. Caiu uma armadilha, eu olhei assim, eu falei, não, não é isso, é isso. Não, não era. Caí numa armadilha. E eu caía. Eu caía mesmo na armadilha. Isso que você falou que você vai caindo na armadilha junto com o personagem principal. É porque também o Jake Gittes, o Jack Nicholson, aparece em todas as cenas do filme. Verdade. O Polanski coloca você como se fosse o detetive, né? Ele coloca o detetive, como você falou, em todas as cenas, né? O Jack Nicholson em todas as cenas. E você vai acreditando naquilo que ele tá vendo. Isso é muito bom. Eu gosto muito quando isso acontece. Você vai desvendando o crime, os mistérios junto com o enredo. É muito bom isso. Outra coisa do filme é que esse filme foi o primeiro filme que o Polanski fez em Los Angeles depois da morte da Sharon Tate. Então você vê como é que nesse filme como está assim, tipo, o sentimento do Polanski em relação à cidade, né? Em relação à violência da cidade. É a violência crua, né, da cidade, porque A corrupção policial da cidade também. sim, acontece embaixo do nariz da polícia. A polícia, ela não tá nem aí. A grande verdade é que ela tá junto com o que é de errado, né, mostrado no filme. Fica meio que implícito que o J.J. Gittes acaba saindo da corporação exatamente por causa disso. Como é que ele fala? Que ele tem trauma de Chinatown porque ele não pôde ajudar uma pessoa que podia ajudar, não era isso? E isso por conta de um promotor que acabou acusando o inocente, ele não pôde ajudar, porque quando ele foi falar pro promotor, o promotor falava que era ele que mandava na cidade. Então, aquilo que acontecia ali, ou ele aceitava, ou ele saía. E foi que ele fala. You accusing me of extortion? Absolutely. I don't think I need a day or two. You're dumber than you think you are. Not only that, but I wouldn't extort a nickel from my worst enemy, Escobar. That's where I draw the line. Que ele é uma pessoa que ele não é corrupta, ele não é a pessoa que fica chantageando, porque ele fala, você está chantageando a minha filha, o que ela tá te pagando para você fazer esse trabalho para ela? Ele falou, não, ele tá me pagando para fazer o meu trabalho, mas eu não tô chantageando ela porque eu não faço isso. Teve uma cena que ele até briga no barbeiro por causa disso, né? Você vê que apesar de ele ser um personagem de um filme neo-noir, você vê que ele tem uns princípios muito sólidos e acaba se ofendendo quando as pessoas acabam duvidando do caráter dele, que é uma coisa que ele preza bastante. Claro que ele joga sujo, né? Isso ele no filme não esconde de jeito nenhum, que ele joga sujo, ele tem contatos onde ele pode pegar alguma informação, ou ele faz alguma falcatrua ali, fingindo ser alguém, né, identidade falsa ali, para poder entrar num local que é onde surge o Hollis, né, morto ali. Ele faz isso, ele dá o cartão falando que é o vice-presidente da companhia, mas é um cara que tem um caráter que não é duvidoso. A pessoa dele é duvidosa, mas o caráter dele não, né? Tanto que... não, deixa, eu ia falar spoiler, deixa pra lá. É melhor as pessoas assistirem sem spoiler. Não, porque esse filme vai e te pega. Aquilo que você falou mais cedo, você vai acompanhando o detetive e vai caindo em todas as armadilhas que o roteiro te prepara. Verdade. Como você falando assim, quando o filme terminou, eu fiquei muito tempo assim, tipo, o quê? Não vai acabar. Não. E aqui tinha acabado mesmo. Eu fiquei muito tempo, assim, embasbacado com o que eu tinha assistido, né? É um filme muito surpreendente. Você começa o filme com um mero caso de relacionamento extraconjugal e as coisas vão descendo numa espiral que envolve um homicídio e depois você vai vendo que chega numa conspiração enorme para ter o controle da água em Los Angeles e o relacionamento com os condados vizinhos. E aí a espiral continua e você acaba vendo quão fundo é o poço desse filme. Ele se enfiou numa teia de aranha que ele não conseguiu mais sair, né? Ainda mais que manchou a imagem dele aí mesmo, que ele quis ver o que estava acontecendo e foi
afundando ali o dedo, né? Ele achando que tava numa super. Vamos colocar num bolo especial e acabou afundando em alguma coisa que tava. Uma coisa que me chamou muita atenção, que até fica marcante por conta do pôster do filme, e eu acabei percebendo isso durante todo o filme, é a fumaça, né? Tanto que tem uma cena que dois personagens, que eu não vou mencionar quais são, né, que é mais para perto do final. Um deles eu vou mencionar, que é o próprio detetive, porque já foi falado que ele está em todas as cenas, que quando ele vai falar com um outro personagem, aparece só a fumaça do cigarro que ele está fumando, né? E o personagem fala: "Ô, Gitz, então você tá aí." É só a fumaça, sim, e é uma fumaça tão estilizada. Eu posso estar dando uma viajada na maionese aqui, mas é uma fumaça tão estilizada e me parece que foi tão proposital, né, filmar aquela fumaça daquele jeito, que eu fiquei assim, eu falei, nossa, a fumaça tem uma importância estética no filme, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça. A fumaça tem algo de estético, porque eles falam tanto de seca, né, das terras que estão em seca, que é impossível tivesse. Eu fiz uma correlação com isso, mas eu tenho quase certeza que não é isso. E que o filme ter tanta fumaça assim estilizada e mostrar em cena, assim, mostrar a fumaça em cena e anunciar um personagem somente pela fumaça, né? Ele tá nas sombras, assim, e ele só aparece quando é revelado o nome dele, que é do próprio Gitz, que eu fiquei, olha, muito bom. Pô, que legal, agora eu já tenho motivo pra rever o filme. E como o Polanski é um bom diretor, né? Eu vi alguns filmes dele e os que eu vi, eu gosto de todos que eu assisti dele. Eu assisti poucos filmes dele, eu não assisti a muitos, né? Eu assisti 3, eu assisti Deus da Carnificina. Não, assisti a 4. Eu assisti o Bebê de Rosemary, Deus da Carnificina e A Pele de Vênus. E ele te envolve com alguns enquadramentos dele, algumas coisas ali, ele te envolve, ele vai te envolvendo na história. É muito, muito bom. Mas então, vamos partir pro próximo? Qual foi o filme que você escolheu pra mim? Escolhi o Los Angeles, Cidade Proibida, de 1997. Los Angeles, Cidade Proibida, de 1997, dirigido por Curtis Hanson, escrito por Brian Helgeland, baseado no romance de James Ellroy. No elenco estão Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito e James Cromwell. Vamos lá, sinopse. A gente está em Los Angeles, nos anos 50. Esse filme é um conto neo-noir intricado de corrupção policial com a podridão de Hollywood, né? Nesse cenário a gente tem 3 policiais bem diferentes e os 3 estão em busca da verdade, né? Na sua própria maneira, né? Você tem o Ed Exley, que é aquele garoto de ouro da força policial, está sempre disposto a fazer tudo para conseguir subir na vida, né, exceto se vender. A gente tem o Bud White, que está disposto a quebrar as regras para alcançar aquilo que ele chama de justiça, mas muito raramente ele consegue segurar sua raiva. A gente tem o Jack Vincennes, né, que está sempre procurando para se tornar uma celebridade, para ter uma grana, até que a sua consciência ativa para se juntar ao Exley e o White nesse caminho de chegar à verdade nesse mundo de crimes de Los Angeles. Gostei muito do filme. Eu gostei muito de como os 3 personagens, né, os 3 personagens principais estão bem. A gente tem 2 atores, um neozelandês e o outro australiano, que estão no começo da carreira, né? Eles eram praticamente desconhecidos, né? Eu acho que o Guy Pearce fez sucesso lá com a Priscila, que eu não vi. Também não. E eles estão muito bem, né? E eles já mostram... A gente repara como eles ainda não são os nomes que eles são agora na capa, né? Se você vê um pôster desse filme, você tem assim a Kim Basinger enorme. Uhum. E os 3 pequenininhos atrás, assim. Ainda mais o Russell Crowe, que tá bem lá atrás. E nesse filme a gente tem uma espécie de 2 arcos, né? Você tem, por um lado, você tá vendo
o Exley, que é esse menino incorruptível, se corrompendo. Sim. E por outro você tem o Russell Crowe, que é tido como brutamontes, brucutu, meio burro, mostrando que ele não é tão burro assim. É incrível, assim, na história, né? Os três policiais ali, cada um na sua maneira, né? O policial ali todo que tem contato com a imprensa, tem contato com não sei quem, mas não é um policial corrupto, né? Por assim dizer, mas é aquele cara que quer alcançar o estrelato, né? É um cara que está ligado a uma série de TV, que está começando a querer fazer sucesso, então ele tá ali como praticamente uma estrela de Hollywood, né? Como você disse, o policial que é incorruptível, que se corrompe para ganhar um mérito, né? E o Russell Crowe ali, o brutamontes burro, que quase põe tudo a perder, né? Quase. Por um momento, a sua ira toma, né, dá outro rumo à história. Sem dar spoiler, claro. O vilão do filme, ele estava contando exatamente com que esses três personagens se mantivessem dessa forma como ele imaginava que eles eram, né? E daí você mostra que o Ed Exley não é tão honesto assim, o Bud White não é tão burro assim, e o Jack Vincennes não é tão estrelinha assim. Estrelinha, e é um bom policial quando ele... Um personagem fala pro Guy Pearce, pro Exley, que ele tem que parar de usar óculos porque ele nunca viu um detetive usar óculos. Foi exatamente isso, porque justamente ao não ver, tirar os óculos, a pessoa acaba se deixando enganar pelas aparências, por assim dizer, né? Então, o que o vilão deu mole foi justamente isso. O que o vilão se precipitou foi justamente achar que esses personagens não eram essas figuras complexas. Aquilo que a gente nota lá na superfície não é realmente o que acontece. Sim, exatamente isso. Porque é aquilo, né? Você convive muito tempo com alguém assim e acha que ela é de uma maneira que ela vai se comportar daquela maneira. Então eu tô há 5 anos trabalhando com o cara. E o cara tá há 5 anos se comportando daquela maneira, então eu vou incitar ele a fazer algo que eu sei que ele vai se comportar daquela maneira ali. Igual o personagem do Russell Crowe. Eu tô há muito tempo trabalhando com o cara. Eu sei que ele é esquentadinho, né? Que tem uma fala que fala que é o personagem do Guy Pearce. Que um personagem fala pro Guy Pearce. Just to stay away from a man when his blood is up. His blood's always up. But perhaps you should stay away from him altogether. Não fique perto dele quando ele está esquentado. Aí o Guy Pearce fala, o personagem do Guy Pearce fala, mas ele tá sempre esquentado. E esse personagem retruca pra ele, então não fique perto dele nunca. Safadão mora aí, acha que ele vai fazer o que ele tá acostumado a fazer, que é já bater não bater na porta, né? Que é escancarar já sem perguntar, né? Que é arrombar a porta sem perguntar quem é que tá dentro. Então, essa jogada de não acontecer é muito bom, né? Porque isso, novamente, o diretor, o roteiro e a atuação, o combo, né? Faz você acreditar que aquilo vai acontecer. É inevitável. Ainda mais da forma que acontece. E que vem ali a trilha, né? Seguindo aquela trilha ali que eu fui reassistir hoje, mesmo já sabendo o que ia acontecer, eu fiquei tenso. E é incrível isso, né? Essa atmosfera que ele te joga, que o filme te joga. Esse filme, para os assinantes do Amazon Prime, esse filme está disponível para quem quiser assistir. Sim, é muito bom. Para quem assim, gosta de filme, sabe o que é o filme neo-noir, filmes policiais mesmo, de investigação, é uma boa pedida, né? Ah, eu gostei bastante. Eu gostei também do Sid Hudges, o personagem do Danny DeVito, meio que faz as vias de narrador. No início do filme mesmo, ele vai te jogando no que tá esperando, né? Na Hush Hush, né? Na Hush Hush ele já começa já te narrando a história que vai acontecer no filme. E o próprio Danny DeVito tá muito bem no filme, né? É um personagem necessário à imprensa, né? Que faz as suas matérias exagerando ou não, né? E tá sempre presente em alguns
filmes aí policiais, que a imprensa quer meter o bedelho em tudo, quer saber da história primeiro do que todo mundo. E o que é muito interessante nesse filme é a junção do personagem do Kevin Spacey com o De Niro, que o Kevin Spacey, como a gente disse, ele quer fama, né? O personagem dele quer fama. E ele já avisa a esse personagem do Danny DeVito que ele vai pegar tal pessoa e para poder ficar lá, para poder tirar foto, né, dele sendo o rei da cocada preta. E isso é sensacional, é muito bom. É bom ver o DeVito fora da curva dele. Outra coisa é isso que a gente estava falando lá no começo quando a gente estava falando sobre Chinatown, esse filme também se passa em Los Angeles. E aí você vê como Los Angeles é retratada, como a história de Los Angeles, né? Você vê esse filme, você tem mais ou menos uma ideia de como era Los Angeles lá nos anos 50. Sim, era esse o link que eu ia falar agora, que eu falei, não, quando chegar o segundo filme, eu vou fazer o link de como pegando esses dois filmes, né, que um começa em 37, de como a cidade é podre por dentro, né? Ela se mostra uma cidade linda, de luxo, de beleza, onde as pessoas querem passar, onde os artistas querem viver, né? Onde as pessoas em ascensão querem viver naquelas décadas. E é uma cidade podre, com uma polícia extremamente nas mãos de gangsters, né? Ou uma polícia passível de corrupção, né? O que não muda muito nos dias de hoje, mas enfim. E isso mostra muito nos dois filmes, né? Os dois filmes eles deixam isso muito claro e é brilhante. Eu tinha mencionado, né, que Chinatown ganhou de melhor roteiro original e o Los Angeles de melhor roteiro adaptado em 98, né? Os dois ganharam. São dois grandes filmes. Para quem se importa, esses filmes estão lá na lista do top 250 do IMDb. E não por menos, como você disse, são dois filmes ótimos, grandiosos, e que eu acho que merece pelo menos ser visto uma vezinha, assim, por alguém que curta o gênero, ou até para quem não curte ou quer conhecer algum filme novo, assim. Ainda mais nesse tempo de quarentena, de ficar em casa. Tá aproveitando a quarentena para ver um monte de filme. Exatamente. Conhecer um monte de filmografias que eu nem imaginava que existia e eu tô aproveitando esse tempo. Então, Rodrigo, vamos falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Rodrigo, você viu algum filme recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar? Sim, eu sou aficionado em Ghibli. A Netflix agora tá colocando no seu catálogo os filmes do estúdio. E eu recentemente assisti um filme que eu queria assistir há muito tempo, que é o Náusea, do Vale do Vento. E o filme é maravilhoso. É um filme que tem crítica social, tem uma personagem feminina forte e atual, assim, sabe? Ainda mais com o crescimento da luta do feminismo, ela é uma personagem completamente feminista, né? E forte, audaciosa, à frente do seu tempo, adorada pelo seu povo, né? Que é a princesa Náusea, que é a personagem principal. E o filme se passa 1000 anos no futuro. É um bom porque ele não fala 1000 anos depois de 1987, por exemplo. Ele fala 1000 anos no futuro, mas não te dá a data exata. Então é uma sacada boa do Hayao Miyazaki, né? Que eu tô falando desse cara. Ele tem uma sacada que ele já começa 1000 anos no futuro, mas ele não te fala em qual futuro, né? Então pode ser em 3020. Se você assistir daqui a um ano, 3021. Então ele vai te dando isso, e é assustador, né? Porque a Terra tá quase inabitável, né? Ele não... E o desenrolar da história é bom assistindo e se aventurar junto com o filme, porque fala sobre invasão de terras em busca de algo maior, né? Forjado como se fosse para o bem da humanidade, mas é por conta de algo maior, por conquistas, né? Não tem nada a ver com o que acontece no mundo aí, nada a ver. Não tem nenhum país querendo buscar riquezas de outro país, não. Isso não existe, né?
Então é muito interessante isso que ele faz no filme. Sim, os filmes do Miyazaki, eu vou dizer que assim, quando o Miyazaki resolve ser político, botar as ideias dele de sociedade, essas coisas assim nos filmes, eu acho bem interessante. A gente teve episódio 8, que a gente foi falar sobre Castelo no Céu e Páprica, e aí eu acabei vendo um monte de filme do Miyazaki, aproveitei que estavam aqui na Netflix. De sugestão, não sei. Sugestão. Eu vi um filme ótimo. Hoje é o Cinema Aspirina e Urubus. Olha, já tá na minha lista. É filme brasileiro, de 2005. E conta a história de um jovem alemão que veio pra cá nos anos 40. O filme se passa em 42. E ele tá vendendo aspirina no Nordeste. Ele vende aspirina porque ele passa um filme antes. Ele passa um filme falando sobre como é bom tomar aspirina, e as pessoas acabam comprando aspirina. É bom. Tem o parceiro dele que ele encontra no caminho e passa o resto da jornada junto é o João Miguel. João Miguel. Uma boa pedida. Tá, vou assistir. Já vou até anotar essa dica. Você tem algum meio de contato, Rodrigo? Tem o meu Instagram, que é o Drigo da Maicê. Né, lá eu tenho também em destaques algumas dicas de filmes que eu comecei a fazer agora por conta da quarentena. Para quem quiser estar em dúvida, eu tento indicar filmes que estejam no streaming, né, ou na Netflix, ou Amazon, Telecine, essas coisas assim, afins, para poder assistir, né? Ter algum jeito de assistir algum filme, ou série também. E ver minhas loucuras que eu faço nos stories, que são bem legais. Então, olha, não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, né? Para poder chegar aí mais gente conhecer novos filmes e novos olhares. E também debater, né? É muito bom falar sobre isso. É verdade. E quando se trata de cinema, né, todo mundo tem um ponto cego. Aqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Eu sou o Rodrigo. E este foi o podcast Ponto Cego.